Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício. Eu resolvi fazer esse vídeo para demonstrar que através do Python podemos extrair informações das operações do XML das notas fiscais das empresas, economizando um tempo substancial na análise dessas operações e até mesmo podendo ser usado para criar tabelas em Excel. Eu vou apresentar agora, vou rodar o código que vai ler esses dados do XML. Primeiramente eu vou rodar sem os XMLs dentro da pasta, para vocês verem que o código não vai rodar adequadamente. Então ele abriu aqui uma primeira tabela, vazia. Mais um pouquinho vai abrir mais uma. Abriu outra. Então aqui duas tabelas, as duas vazias. Vou até deixar elas aqui. Elas vão vai sobrepor uma. Quando eu rodar o código de novo, vai sobrepor. Então agora eu instalei, adicionei os arquivos XML. Então vou rodar novamente aqui. Como vocês podem ver, ela já está lendo os dados das linhas de operações do XML. São mais ou menos 480 XMLs, então até que está bem rápido, eu não coloquei muito para não ficar demorando muito para a leitura, né? E ele vai me devolver quase 5.800 linhas de operação. Então essa é a primeira tabela com todas as linhas, né, com as quase 5.800. Aqui são os dados que eu decidi puxar, que eu decidi extrair. Essa parte aqui é o código, porque eu precisei estabelecer qual que é a empresa que irá receber as informações. Então, o estabelecimento 1 é a empresa que a gente está tratando, né? Essa planilha aqui é a planilha de tratamento. Ela tem que conter os mesmos dados daquela de 5.800 linhas, porém sem repetição das linhas, né? Então temos aqui menos linhas, né? Eliminamos as linhas repetidas da primeira tabela e é com ela que a gente vai trabalhar. Todo o tratamento de dados vai ser com base nessa planilha. A primeira planilha, eu vou usar ela no final do vídeo, num projetinho de Power BI, só para dar uma explanação do que a gente pode fazer. Estamos em vias de começar a transição, ou pelo menos chegar a mais informações sobre a reforma tributária, então a gente não sabe muito bem como é que vai ficar as coisas. Então, de repente, as informações que a gente está extraindo aqui pode ser importante quando a gente começar a receber como será a reforma tributária, né? Vou passar para o segundo código, que aí eu vou começar que aí começa o tratamento dos dados. Já vou explicar o que é essa planilhinha aqui. Pronto, abriu o tratamento dos dados. Então são como eu falei, né, aquela segunda planilha sem as linhas repetidas. Então o que eu fiz aqui? Eu criei algumas colunas já para iniciar o tratamento de dados. Então começando pela coluna E, S e a coluna movimento, ela indica qual que é o movimento dessa nota fiscal, desse XML, né? Se é uma entrada ou se é uma saída. E vai ser muito importante essa amarração com o estabelecimento, para ver se é de terceiros ou do próprio estabelecimento, porque a gente vai ser possível identificar, por exemplo, uma devolução com emissão própria. Então é aquele tipo de emissão de devolução que quem está devolvendo não emite a nota, quem recebe é que vai ser o emissor da nota. Mais ou menos como uma importação.
né, onde o próprio destinatário é o emissor da nota. Como vocês podem ver aqui, eu criei as colunas com os códigos dos impostos, né? Então podemos ver aqui um padrão. Eu estabeleci um padrão, onde as duas primeiras letras vão indicar qual tipo de imposto. Então, IC para ICMS, IP para IPI, PI para PIS, CO para COFINS. Na sequência vem a alíquota, o movimento, né, se é um movimento de entrada ou de saída, e o código de tributação, o CST. Infelizmente, o código do ICMS ele carrega mais características, ele carrega mais detalhes do que os demais códigos. Para fazer algo intuitivo, que fique fácil do usuário identificar aquilo que ele está usando, para fazer o código de ICMS-ST, eu tive que fazer uma solução de contorno. Por quê? Porque imagina quando você vai cadastrar alguma coisa, você só tem um espaço para 10 caracteres. E o código do ICMS-ST, ele tem características como o MVA, a própria alíquota dele, a alíquota do IPI em alguns casos, o CST e ainda tem o que indicar o movimento. Levando em consideração que só o IPI e o MVA eles podem ter até 6 dígitos, incluído com ponto ou a vírgula, só a junção desses dois já extrapola o campo. Então eu fiz uma soluçãozinha de contorno bem simples. Eu substituí, no caso do ICMS-ST, o ICMS dele e o IPI por letras, para economizar espaço. E aí como é que ficou o código do ICMS-ST? A primeira letra vai indicar que se trata de um ICMS-ST e o movimento dela. Na sequência vai vir o MVA, as letras referentes ao ICMS e ao IPI e, por fim, o CST. Então, uma solução de contorno bem básica. E essas letras eu criei um código Python para ela fazer isso aleatoriamente, só para agilizar o processo, que é essa tabela aqui, né? Ele criou essa tabelinha e associou as letras aleatoriamente. Depois eu criei aqui, já comecei a dar nome aos códigos e tudo isso vai começar a ser usado nas próximas tabelas. Para criar esses cadastros, eu estou usando como base o Dynamics 365, o sistema Dynamics 365. Mas, a partir do momento que você extrair os dados do XML, o sistema que você usar, você só vai ter que mudar os códigos do Python de acordo com a funcionalidade do sistema que você usar. Ok? Então, aí vai ficar a cargo do consultor ou do usuário. Rodei aqui o código do tipo de operação. Eu preciso desse código, tudo agora vai ser em função das tabelas e cadastros do Dynamics. Então aqui eu tenho um tipo de operação. O que eu usei? Eu usei como primeira letra, como referência, o movimento. A segunda letra, ou a segunda e a terceira, ela indica o tipo de operação. Se é uma entrada de mercadoria, se é uma venda, enfim, se é uma transferência, né? Porque às vezes você vai ter uma remessa para algum armazém, como aqui, ó, remessa, bonificação, e você vai ter na sequência o estado da onde surgiu essa linha. Então, para as entradas para onde ela está indo, nas saídas é para onde ela vai. Adicionei também duas letras para identificar quando é que se trata de um caso de venda, vamos supor, de ST, quando é um fins de exportação, por exemplo, ou até mesmo quando é uma venda para consumidor final.
ficar difícil aqui, deixa eu fazer um filtro. Pronto, ó, tá vendo? Consegui aqui encontrar uma que é uma venda para consumidor final. Às vezes, a gente vai ter o mesmo CFOP para dois casos diferentes. Eu vou ter um CFOP de saída 102, um para uma venda normal, outra para consumidor final. Vai depender de como a empresa trabalha o XML dela. Vamos continuar aqui. Beleza. Agora vamos passar para os grupos de CFOP. Isso aqui para o cadastro do Dynamics é bem simples, né? Você forma grupos, né, de CFOP e depois você vai associar os CFOPs a esse grupo. Então, uma coisa muito simples, peguei a letra do movimento e adicionei os 3 últimos dígitos do CFOP da linha. Deu bem pouco porque eu elimino todas as linhas repetidas, sempre. Agora vem a matriz de CFOP, que era aquilo que eu estava falando. Agora a gente temos que associar o CFOP com o grupo. Então, eu tenho o CFOP, eu tenho um grupo e também com o tipo de operação. Bem amarrado, né, o sistema. Não sei como são os outros, mas o Dynamics ele procura amarrar bem as informações. As tabelas elas interagem entre elas, elas têm uma dependência que se faz necessário ter esse tipo de critério. Mas também não é uma planilha bem simples. Vamos passar para a próxima, código de tributação. Código de tributação é aquela planilha que você até consegue, você não precisa de ficar lendo o XML para saber, né? Mas fica a cargo de cada um. Se quiser só saber exatamente quais são os códigos de tributação que estão dentro do XML que vocês vão analisar, é só fazer um códigozinho para ele ler e puxar essas informações, né? Agora vem código de imposto. Lá na primeira tabela eu já comecei a trabalhar com eles, né? Então eu já criei os códigos de imposto lá na primeira tabela. Aqui eu só estou formatando a tabela para subir os dados, né? De acordo, lembrando, de acordo com o Dynamics 365. Tá? Então, essa aqui é uma tabela de subida para os códigos de imposto do Dynamics. Essa seria a tabela para valorizar os códigos de imposto, né? Então, eu preciso valorizar com as alíquotas, com as características, vamos por de MVA, caso tenha, né? Quando a gente tiver um ICMS ST que tenha valor de MVA, a gente tem o campo dentro do Dynamics para lançar esse valor. Grupo de imposto de venda. Grupo de imposto de venda, ele é mais focado na operação. Então, para fechar esse cadastro, o que eu fiz? Peguei a letra do movimento, os 3 últimos dígitos do CFOP e quais são os estados envolvidos, né? Então, caso de entrada, da onde está vindo, para onde vai. No caso de saída, da onde sai para onde está indo, ok? E você tem que associar quais são os códigos de imposto que vão popular esses grupos de imposto de venda. Mesmo critério para o grupo de imposto do item, só que o grupo de imposto do item ele tem foco no produto. Então, para ficar mais intuitivo, o que eu fiz? Eu usei o NCN de cada um, adicionei para onde vai e populei com os códigos de imposto, né? Como vocês podem ver, só para reforçar, isso aqui são tabelas e cadastros do Dynamics 365, né? Eu criei os códigos para serem utilizados no Dynamics, mas volto a reforçar, isso independe, vai depender do seu software, do seu sistema. É só você adequar os códigos para você obter as tabelas. E por fim, uma matriz de imposto.
A matriz de imposto, ela vai ter todos os tipos de operação que estão nas linhas, né? Sempre ligando o grupo de CFOP, o grupo de imposto de venda, o grupo de imposto do item. Temos mais informações, o estabelecimento fiscal, né, do que se trata, né, qual o estabelecimento fiscal que a gente está falando. Eu decidi colocar a relação de conta do próprio Estado e o grupo, o NCM do item. Então, muito bem amarradinho e bem intuitivo. Se vocês perceberam, eu não usei muitos dados que fora da planilha. Né? O interessante disso é que você consegue montar códigos e padronizar eles de uma só vez, sem precisar ficar pensando muito, né? Perdendo tempo em análise. Você faz algo bem amarrado, bem prático, e depois dos códigos prontos, a agilidade da criação das tabelas, ou até mesmo a agilidade de você puxar dados para fazer uma análise, fica muito mais rápida. Agora eu vou passar para o projetinho do Power BI. É algo muito simples, é só para mostrar que a extração de dados que é o fundamental. Né, o que se vai fazer depois, qual o sistema que vai ser usado, aí fica a cargo de cada um. As nomenclaturas também. Tá? Essas nomenclaturas fui eu que achei mais fácil, mais intuitivo de criar. O Power BI sempre demora um pouquinho para abrir, né? Bom, como eu mencionei antes, a gente está por vir a nova reforma tributária. E não temos muitas informações, a gente não sabe como é que serão os códigos, para quais operações, enfim. A única coisa que a gente sabe é que eles vão juntar vários impostos em um. Então, o que eu fiz aqui? Juntei as alíquotas, somei as alíquotas de cada linha. E por que eu fiz isso? Porque dependendo de como vai ser as informações que a gente vai receber da reforma, a gente vai poder, pelo menos, já ter um mapa do que a gente tinha para o que a gente vai ter. Então, vamos supor, a linha que todos os códigos, todas as alíquotas somaram 4%, eu tenho um CFOP, eu tenho quem é que foi o emissor, eu tenho para que estado está indo, eu tenho o NCM, que está sendo utilizado nessa alíquota. Tem uma aqui, tem bastante dados. Essa, por exemplo. A somatória de 25,25%. Eu tenho já 2 CFOPs sendo usados, eu tenho só um emissor, eu tenho praticamente todos os estados aqui e esses NCMs. Então, com isso, fica fácil para a gente fazer um deparo, fica fácil para a gente fazer uma análise. Claro que isso aqui é muito simples, eu fiz algo muito simplista para não ficar alongando muito esse vídeo. Tá? Então, esses são os resultados de uma boa extração dos dados do XML através do Python. Ok? Gente, agradeço quem ficou até o final. Muito obrigado e até a próxima.